Olá, estamos todos passando por um momento muito difícil, todo mundo sabe, né, com o novo coronavírus, Covid-19, mas a gente veio falar coisa boa pra você, porque a gente só fala de coisa boa, né, Bini? É isso aí, tudo bem, pessoal? Hoje temos novidades, eu vou deixar até a Paulinha falar, que ela fala melhor do que eu. Ai, meu Temos Deus. novidades muito legais pra vocês. É verdade, a gente quer mostrar pra vocês que o agro te chama. E por que o agro te chama? Mostra pra gente, Bini. Vamos lá. Nas últimas 2 décadas, onde boa parte do Brasil teve dificuldades em gerar renda, o agro mostrou ser uma máquina eficaz de criação de recursos à nossa sociedade. E isso não diz respeito apenas ao homem do campo. Na prática, isso significa que a agricultura é responsável pelo alimento que acaba em nossa mesa todos os dias. E mesmo em tempos de pandemia, o agro é muito forte. Claro que com cuidados redobrados para que tudo continue funcionando sem que o problema se agrave ainda mais. Sabendo de todos os esforços, a Somar Meteorologia mais do que nunca se une ao agro por este desafio. O agro te chama a continuar, mesmo que não seja fisicamente. De longe, o agro te chama a seguir com a esperança de dias melhores. A gente tem visto um esforço muito grande da galera do agro, continuando mesmo neste momento muito difícil, né? Até porque eles alimentam, inclusive, a sua minha mesa, né, Bini? A sua mesa, exatamente. Por isso que a Somar, pensando justamente nesse momento que nós estamos passando e da importância que a informação meteorológica tem para o setor agro, né? Nós dependemos do agro e o agro depende das condições meteorológicas. Então, a Somar tem um papel muito importante, nós entendemos esse papel na distribuição das informações e por isso mesmo estamos trazendo aqui uma promoção bem bacana que nós bolamos aqui, que é esse promoção O Agro Te Chama. O agro quer continuar dando voz para vocês, nós queremos continuar dando voz para vocês que são do agro, a galera do agro, a gente quer continuar conectado. Então, o Agro Te Chama, 50% de desconto para vocês aí que precisam e vão assinar, eu tenho certeza, o Agro Somar. É isso aí, muito fácil, pessoal. Só entrar no nosso site, né, www.agrosomar.com.br. Já vai entrar nessa página aqui que vocês estão vendo. E basicamente você precisa clicar nesse botão aqui que automaticamente você já vai entrar numa página com o cupom de desconto aplicado e você pode escolher o plano que você quiser. Temos 3 opções de planos diferentes, de acordo com o número de localidades, o número de culturas que você quer monitorar. E você pode ali já fazer seu plano e já sair navegando logo em seguida. Então você não tem nenhum período de teste, nada disso. Você já sai usando na hora, você já pode já usar todas as ferramentas que nós utilizamos e mostramos para vocês aqui toda semana no AgroSomar Responde. Exatamente, então a gente tem presentão para vocês porque a gente quer continuar trabalhando com vocês e por vocês. Mesmo apesar de toda essa distância que a gente está passando, né, Bini? Tenho certeza que a gente vai vencer esse desafio. É isso aí, o Agro Te Chama. Vamos falar um pouquinho de previsão do tempo, né? Não só para a galera agro, para os nossos clientes, para todo mundo que nos assiste. Vamos para o nosso satélite. Vamos lá, eu sempre faço questão de dar aquele panorama rápido, né? Aquele panorama do que está acontecendo no Brasil neste momento, e lógico... E como faz um tempinho que a gente não vem, né, Bini? Como faz um tempinho que a gente não vem, acho que vai ser muito interessante fazer esse panorama hoje. Muita gente está curiosa para saber o que vai acontecer nos próximos dias, especialmente com a chuva, porque a gente tem literalmente uma chuva de mensagens, viu, Bini? Para saber sobre a chuva em todo o país. Eu acompanho os comentários, viu, pessoal? Vocês colocam sempre os comentários, a gente está sempre lendo todos os comentários. A gente não esquece de ninguém. A gente agradece bastante. Bom, o que nós temos aqui no momento, né? Sendo assim, de forma bem sucinta, né? A zona de convergência intertropical, aquela área de estabilidade aqui no Nordeste, ela segue muito ativa ainda, hein? Estamos já no outono, mas ainda há muita atividade aqui. Nós vamos ver nos próximos mapas que ainda há previsão de muita chuva sobre o Nordeste nessa região. Por outro lado, já um padrão bem diferente aqui no Centro-Sul, né? As instabilidades associadas ao calor, aqueles temporais comuns de final de tarde durante o verão, já não estão mais acontecendo, então já é uma condição um pouco mais de estabilidade. E o destaque também para os próximos dias é uma frente fria que vai se formar aqui sobre o leste da Argentina, avançar aqui sobre a região sul e o destaque vai ser a queda nas temperaturas. Olha lá. Mesmo. Primeira onda de frio desse inverno. Onda de frio.
vai ser forte, vai ser intensa, mas já adiantando, já dando panorama, nenhuma preocupação com relação a geadas por enquanto. Então, que bom. Primeira onda de frio, vai cair a temperatura, vai derrubar, mas sem a preocupação para as culturas do sul do país. Até porque seria demais a galera que já sofreu muito com a falta de chuva no sul, sofrer agora com geada, né? Aí seria realmente 2020, seria um ano muito complicado. Mas então tudo bem, então a gente tem o destaque aí do sul do país, que vai ter chuva retornando aí neste fim de semana, uma chuva que chegou um pouquinho atrasada, né, Bini? Exatamente. Mas que vai chegar, vai trazer um alívio no calorão, principalmente o pessoal da cidade aí vai ter um alívio aí dos últimos dias da seca que passou. Foi complicado. Foi difícil, foi um verão bem problemático ali pro sul do país. Tivemos quebra na soja, né? Exato, até queimadas, o índice de número de queimadas por lá aumentou bastante. E vamos à nossa primeira pergunta. Vamos lá? Vamos. Hoje a gente está sentado aqui no nosso AgroSomar Responde. Hoje a gente está bastante confortável aqui, né? Confortável. Mais confortável. A gente está meio velho também, né? Para ficar de pé. A gente está um pouco cansado, né? Você que está, eu não. Halisson Almeida, de Minas Gerais, Pirapora. Como ficam as chuvas em Pirapora, Minas Gerais? Laninha está confirmado? Ai, quanta gente me pergunta do Laninha, Bini. Responde pra gente. Vou responder primeiro com relação às chuvas. Vamos deixar a Laninha para a segunda parte. Exato. Tá Quer deixar o Laninha pro final? Vamos deixar... Ó, encostei, não pode encostar. Vamos deixar o Laninha pro final? Vamos deixar o Laninha pro final? Tá bom, vamos deixar pro final. Porque eu acho que tem mais pergunta do Laninha Até hoje. porque a Laninha não vai interferir só em Pirapora, Minas Gerais. Exato. A influência da Laninha, ela influencia no clima em todo o Brasil. Em todo o Brasil. O homem do campo sabe muito bem que El Niño e Laninha são fundamentais para definir certos padrões meteorológicos. Exatamente. Vamos lá, então. Pirapora, o que nós temos? Tem chuva, Bini, para lá? Nos próximos dias ainda algumas chuvas, viu? Olha só, chuvas aqui na ordem de 10 milímetros, pelo menos até meados aqui de abril, final de abril. Depois disso, como é normal, como é sazonal, já realmente diminui muito as chuvas. Exato. Portanto, ainda uma condição, inclusive alguns dias aqui de chuvas interessantes, aí pelo menos aí 10 dias com chuvas, cerca de 10 milímetros. Não é chuva forte, não é aquela chuva volumosa, mas mantém aí uma certa umidade no solo, pelo menos aí até meados de abril, condição de chuva. Exatamente, até porque esse verão foi bastante chuvoso, teve muita chuva lá em Minas Gerais, aliás, em toda a região sudeste do país, né? E agora, com a chegada do outono, como você falou mesmo, a questão da sazonalidade, a chuva começa a diminuir mesmo, que é comum para a época do ano, né? Exatamente. Próxima pergunta. Vamos lá, próxima? Vamos lá. E mais uma pergunta aqui no nosso AgroSomar Responde de hoje, super especial o nosso programa, obrigada a todos que nos acompanham. Fernando Santos, de Morro do Chapéu, na Bahia, olha, nordeste do país. Olá, aqui em Morro do Chapéu, na Bahia, desde que as chuvas retornaram, ainda não consegui encher nenhum barreiro. Vamos começar já explicando o que está acontecendo, né, Bini? Porque a gente observou que teve muita chuva na Bahia nos últimos dias. E aí? O estado da Bahia é um estado muito grande e ela tem características distintas, né? Condições climáticas muito diferentes. A faixa litorânea tem um padrão, a região mais central tem outra, o extremo oeste também tem outras condições. Então, é muito comum, de repente, dentro de um próprio estado, como é o caso da Bahia, você ter situações muito diferentes com relação aos dados observados, situações hídricas diferentes e também com relação às previsões também que podem ser bastante diferentes. Exatamente. Pois é, ele conta que choveu bem apenas em alguns pontos do estado, que é exatamente o que a gente falou. A preocupação é que se aproxima o período em que a chuva mais forte vai embora. Vocês têm alguma notícia boa para o mês de abril? O que a gente pode falar para o Fernando? Fernando, muito obrigada. Então, aqui no AgroSomar, município de Morro do Chapéu. Exatamente. Como você mesmo disse para mim antes, que a gente teve muito mais chuva na faixa leste, né? Eu acho legal a gente, como ele está com um problema, inclusive, do histórico recente, vamos dar uma olhadinha nos dados observados, né? Perfeito. Como é que foram os últimos dias, as últimas semanas ali no município de Morro do Chapéu. Agora a gente vai comprovar o que o Fernando está falando aqui, porque a gente tem exatamente o que aconteceu nos últimos dias no nosso AgroSomar, né, Bini? Olha só, desde o começo do ano você teve poucos eventos de chuva, inclusive grandes períodos, olha só, com ausência quase que total de chuva, olha só, do final de janeiro até março, praticamente nem um dia de chuva, pouquíssimos dias com pouco volume. Então, é exatamente o que o Fernando acabou de comentar, né? As chuvas não foram bem distribuídas, não foram volumosas, e a grande pergunta é como deve se comportar os próximos dias, né? Exato. Então vamos dar uma olhadinha aqui na previsão de longo prazo, né? Nossa previsão que a gente sempre está acessando. Eu vou dar um zoom aqui
nos próximos dias, tá, Paulinha? Pra gente ver Perfeito. até junho, mais ou menos, o que nós temos, né? Essa primeira linha aqui é a linha de 10 milímetros. Então, para os próximos dias, para praticamente um dia apenas de chuva, mas vamos ter aí pelo menos, ó, 2, 4, 6, uns 8 dias mais ou menos, com alguma chuva, chuvas contínuas, né? Chuvas ainda nesse mês de abril, né? Ainda no mês de abril, ok. tá? Entre que mais ou menos entre o dia 10 até o dia 18, mais ou menos, de abril, alguns dias com chuva. Não é chuva volumosa, tá? Vale lembrar aqui. Sim. Tem a faixinha dos 10 milímetros aqui mostrando tá baixo, pra gente. mas pelo menos mostra uma condição aí um pouco mais de instabilidade atmosférica. Sim. Antes que realmente a condição de tempo mais úmido se encerre durante este outono. Então pode ver que pelo menos, olha só, você segue aí maio com pouquíssimos dias de chuva, né? Chuva muito fraca, né? Chuva volume muito pequeno. Então podemos dizer que para essa estação, né, encerrando essa estação, devemos ter mais esse período aqui de chuvas. Não deixa de ser uma notícia ruim, logicamente, pelo menos vamos ter mais um respiro aí com alguns dias de chuva. Ok, Fernando, respondido a sua pergunta. A gente vai continuar monitorando. Mande a sua pergunta novamente pra gente ver como é que a chuva vai se comportar aí nos próximos dias, aí nos próximos meses. Muito obrigada. E agora o Renato também é do Nordeste do país. Boa noite, me fale sobre as chuvas aqui em Esperança, Paraíba. Como fica o mês de abril na região? Como é que fica o mês de abril? O mês de abril que inclusive se inicia hoje, 1º de abril. Bini, conta uma mentira pra gente. eu não é bom de mentira, né? Não minto. Isso aí, muito bom, também não sou não. Vamos lá, como é que fica na Paraíba, na região de Esperança? Vamos ver as chuvas, olha só. Vamos ver. CCIT ainda atuando, viu? E com força, né? Exatamente, olha só, nós temos aí eu peguei aqui mais ou menos até o final de maio, né? Então 2 meses de previsão. E olha só, as chuvas elas estão presentes. Olha só, pouquíssimos períodos com pouca chuva. Sim. E pelo menos até o final de maio segue uma condição de chuvas na Bahia. Lembrando que a parte leste ali do Nordeste, inclusive o município de Esperança, tem uma certa influência também das condições oceânicas, né? Toda aquela umidade que sopra do mar. Exato. Claro que a chuva não acaba... E favorece a chuva também. Favorece. É claro que muitas vezes a chuva não é bem distribuída. Tivemos alguns casos aqui de pessoas comentando, pô, tô aqui na faixa leste, mas aqui na minha região não choveu muito, é natural isso, falamos muito também, mas sim, pontualmente no município de Esperança temos essa condição de chuva, algumas chuvas significativas aqui nos próximos dias, mas você percebe que mantém aí uma distribuição, sim, mesmo de chuvas não muito intensas, mas pelo menos uma sequência, uma boa distribuição ao longo dos dias. Exato, então a notícia que a gente tem é que a Exercit vai continuar atuando e vai continuar favorecendo a chuva no Nordeste do país. Pelo menos nos próximos dias. Pelo menos nos próximos dias, porque a gente também já tem notícias aí que a Exercit, não é notícia não, na verdade isso acontece mesmo, né? A Exercit já começa a se afastar aí no outono, Bini? Muitas coisas, muitas situações climáticas, elas são sazonais, né? Assim como o verão, inverno, é mais quente no verão, mais frio no inverno, a Exercit também tem um padrão de deslocamento. Então, durante o verão, ela fica mais aqui próximo do hemisfério sul, desce até o Nordeste, provoca muita chuva, e durante o nosso inverno no hemisfério sul, ela volta ali para o hemisfério norte, né? Volta para o verão deles, a zona de convergência sobe. Então, por isso que nas próximas semanas, sazonalmente, nós vamos ter já a zona de convergência perdendo intensidade, sendo menos influente nas chuvas aqui no Nordeste e voltando a atuar mais no hemisfério norte. Mas isso é gradual, pessoal. Nós vamos mostrar, vai acontecendo aos poucos, né? Não vai ser agora, nós queremos mostrar um pouquinho mais de informação no final. Nós vamos mostrar justamente que ainda a zona de convergência vai ter um papel importante nas próximas semanas. E para fechar o Nordeste com chave de ouro, a gente tem o Antônio Dino, de Jaguaribe, Ceará. Eu quero saber como vai ficar as chuvas no mês de abril aqui na região do Jaguaribe. Como é que vai ficar no Ceará? Ceará também foi bastante favorecido com chuva, né? A chuva que, aliás, Bini, que a gente até conversou sobre isso, a chuva que beneficia muito, né, agricultores, né, algumas regiões, até açudes, né, a cheia de alguns açudes que passam muito tempo no Nordeste do país em seca, também foi um pouco prejudicial nas cidades por conta de alagamentos, né? Exatamente. Bom, o que nós temos aqui para Jaguaribe nos próximos dias ainda é uma situação de chuvas quase que diárias. Legal. Né? Essa primeira linha aí é 10 milímetros também, a segunda linha 20, alguns dias podemos chegar até 20 milímetros, mas no decorrer de abril,
e até mais ou menos aí metade do mês de maio ainda uma condição de chuva. A partir daí realmente já começa o enfraquecimento das chuvas, Sim. chuvas menos volumosas, menos frequentes. Então, para esse mês ainda uma condição de chuvas que em alguns momentos ela pode ser mais forte. Isso é importante. Entre o Maranhão, Piauí, Tocantins, também pegando parte do Ceará, nós vamos ter ainda a zona de convergência intertropical, provocando chuvas que podem ser fortes em alguns locais, temporais sim, nos próximos dias por conta da zona de convergência. Perfeito, então por enquanto o Nordeste do país não tem segredo, né? As regiões vão continuar recebendo chuva até que significativa aí nos próximos dias, né, Bini? Por conta das zecite, depois as zecite começa a se afastar, né? Período de sazonalidade agora, outono, e aí a chuva começa a enfraquecer. Exatamente. Né? Então pronto. Explicado. A Carmen de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, ela quer saber o seguinte: temos previsão de laninha confirmada? Verdade, a gente não respondeu essa pergunta do nosso amigo, né? Estamos passando por uma seca horrível. Quando retornarão as chuvas? Olha, obrigada, abraços. Obrigada, Carmen. Então, é o seguinte, essa resposta aqui, ela tá um pouquinho mais próxima, né? Porque eu acho, eu sempre falo aqui que um passarinho me contou, que a gente tem um período de chuva aí. Na verdade, a gente tem uma chuva mais pro fim de semana, diminuição da temperatura. Vamos lá, pessoal. Questão do sul, né? Falando no sul, nós temos aí uma diferença muito grande. Mesmo no Rio Grande do Sul, você tem padrões diferentes, né? O centro-norte do Rio Grande do Sul vem recebendo mais chuvas, o centro-sul um pouco mais prejudicado. Sim. Vamos olhar aqui no caso de Uruguaiana. Temos alguns poucos dias de chuva, mas ainda uma ausência, né, de instabilidades aí ao longo de abril, começo de maio, algumas frentes frias provocando o aumento da chuva. Exatamente. Mas eu acho que para a gente entender um pouquinho melhor, pelo menos as próximas semanas, vamos dar uma olhada num mapa que a gente sempre gosta de mostrar aqui, que é o mapa de previsão das chamadas pêntadas, né? Aqueles 5 dias acumulados, que mostram justamente como deve se comportar, e aí a gente consegue ter uma visão um pouco mais geral. Esse mapa que a gente está falando, Bini, é esse mesmo? É esse mesmo. É esse aí. Muito então, bom. o que nós temos? Primeiro período, né? Seria do dia 1º de abril, logicamente, hoje, sim, até o dia 6, né? Acumulando 5 dias. O que nós temos? Olha só, tem chuva no Rio Grande do Sul, mas essa chuva ela fica mais concentrada aqui no centro-norte. Uruguaiana pega um pouco dessa chuva assim, sim, nos próximos 5 dias, mas outras áreas aqui do Rio Grande doSul não devem ser favorecidas por esta chuva acumulada nos próximos 5 dias. Mas o extremo sul também pega alguma coisa, né? Sim, ali mais pro lado de Pelotas você deve ter sim algumas condições. Mas no geral ainda é sem chuva. Olhando assim para o Brasil como um todo, o que nós temos, né, para os próximos 5 dias? Chuvas mais concentradas no norte do país, parte do sudeste. Legal. Aqui no Mato Piba as chuvas continuam, mas não muito intensas. Começam a diminuir, né? Foi bastante... Mato Piba foi bastante beneficiado com chuva, né, nos últimos tempos. Aí o que nós temos? Entre os dias 6 e 11, olha só, essa área de chuva ela já sobe um pouco mais aqui na região sul do país. Então, mais uma vez pegando os acumulados mais no centro-norte do Rio Grande do Sul mais uma vez. Chove forte aqui em alguns pontos de Minas Gerais, Espírito Santo. Nós temos aqui sobre a região nordeste ainda a zona de convergência atuando, mas ainda sem volumes muito grandes. E norte do país também. A terceira pêntada, que eu acho que é interessante a gente mostrar, que vai até o dia 16, é aquilo que nós falamos, olha só, a zona de convergência volta a ganhar um pouco mais de força, provocando chuvas fortes. Olha assim, ó, Piauí, Maranhão, o próprio estado do Ceará com algumas chuvas mais fortes. É aquilo que nós falamos, a zona de convergência ainda deve provocar chuvas, ainda vai estar atuante nas próximas semanas, como nós podemos ver aqui neste mapa de acumulados. E no sul? O que nos espera então para a terceira semana? Redução das chuvas. Então, as chuvas devem acontecer basicamente nos próximos 10 dias e não devem ser muito bem distribuídas ao longo do Rio Grande do Sul. Pega bastante o Paraná, Santa Catarina, o centro-norte gaúcho, mas por enquanto não deve ter essa condição favorável de chuvas bem distribuídas. Por outro lado, uma tendência já que nós estamos percebendo é que
Para as próximas semanas, isso já a partir de 20, 30 dias para frente, o padrão começa a mudar um pouquinho, diminuindo, portanto, as chuvas norte e nordeste, né, ZCIT menos ativa. Por outro lado, favorecendo um pouco mais o retorno das chuvas no sul do país. Ah, mas vai chover muito, vai compensar o déficit hídrico? Dificilmente, né? A gente sabe que já a condição... A situação foi muito grave, né? Já foi grave, né? Mas pelo menos muda um pouquinho esse padrão. Muda o Devemos cenário. ter, já durante o decorrer do outono, retornando aos poucos as condições de chuva aqui para o sul do país. E faltou uma informação importante, né? Duas pessoas aí que acompanham. Vamos lá. Vamos lá, calma, vamos com calma, que eu fico nervosa com essas perguntas. Vamos lá. A gente tá passando por uma linha? Não, nesse momento não. Não, estamos passando por um laninha. A gente já tem conversado sobre isso. Nem El Ninho, nem Laninha. Estamos passando por um período de neutralidade climática. Okay. Nessa neutralidade também, uma informação que a gente já vem falando um pouquinho aqui no AgroSomar Responde, é que o frio, ele pode chegar um pouco antes, né? Vamos ter já a primeira massa, a primeira onda de frio já no próximo final de semana. As temperaturas vão cair, né, no sul do país, na Serra Gaúcha Catarinense, pode chegar a 4, 5 graus. Ainda longe de geada, como a gente conversou. Exatamente. Mas daqui para frente, nós aqui da Somar, o AgroSomar Responde, de forma geral, nós vamos estar acompanhando e monitorando essas condições de frio, as ondas de frio que devem já começar a ser mais frequentes daqui para frente. E com relação à condição climática, o que nós temos? Neutralidade neste momento, e os modelos de projeção de longo prazo, os modelos climáticos, estão indicando uma condição de laninha já para a safra 2020-2021. Mais para o fim do ano? Final do ano. Então, segundo semestre, já com uma condição de Oceano Pacífico mais frio, e a safra 2020-2021, provavelmente, logicamente vamos acompanhar, será sob a influência da laninha, e certamente nos nossos próximos vídeos vamos falar mais sobre esse assunto e quais os efeitos que essa laninha vai trazer para a nossa safra 2020-2021. Então é um convite para vocês continuarem aí acompanhando os nossos vídeos, que vamos continuar fazendo com que eles sejam semanais, sempre trazendo informações para vocês. Exatamente. Se você não queria laninha, tá aí, ó. Tem laninha sim, mas calma. Espera um pouquinho. E aí, você gostou do nosso AgroSomar Responde de hoje? Então eu te convido para que você acesse www.agrosomar.com.br e clique no nosso 50% de desconto, presentão para vocês, mesmo passando esse momento difícil, como a gente disse. Não importa se você está em casa ou está trabalhando, a gente quer continuar ligadinho com vocês, né? O agro te chama. O agro te chama, vem!